juvenis, mesmo aqueles que são de categorias de base que ainda não tem competição nacional, por exemplo, um sub-15, um sub-14, mesmo assim, a gente pede para usar a plataforma, é importantíssimo para a confederação poder ter o controle, e vira um censo, a gente sabe quanta atividade está tendo no Brasil, justamente porque a plataforma está sendo devidamente atualizada. Então, para a gente poder saber como está se desenvolvendo cada região, é essencial a gente ter esse controle pelo sistema. Tá? E assim, é isso que o Gentili colocou, né? Para ter vaga em competição nacional é obrigatório, mandatório. A gente não vai aceitar dar vaga para um torneio que não tenha todas as súmulas preenchidas no sistema, tá? Em 2027 é isso. Isso pode gerar algum descontentamento eventualmente? Pode. Fizemos um campeonato. Então, tudo bem, mas ele não tem súmula. Então, a gente já está avisando desde já para a gente ter isso tudo garantido, porque é essencial para ter o controle e elevar o nível das competições, né? Você comentou que ele gera dados. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu consigo hoje, a partir dos dados, ajudar a gestão e toda a CBRU a tomar decisões. Então, hoje aqui tem os números de atletas ativos, ativos, inativos, masculino, feminino. Eu tenho várias visualizações, tipos de equipe, se joga 15, só joga sevens, quantidade de árbitros, que hoje é um ponto de atenção para a gente, quanto tem em cada estado, quanto está ativo, quanto não. Todas essas informações vêm da plataforma. Então, hoje, a confederação usa a plataforma, que é inclusive quantidade de jogos por região, quantidade de atletas, de equipes, para onde eu vou direcionar esforços ou não. A confederação usa esses dados para direcionar esforços. Então, até quantidade de cartões e assim. É muito importante que a gente preencha todos os dados da plataforma. E aí aqui tem diversos dados que a confederação obtém a partir da plataforma. Deixa eu voltar pro. E eu só vou dar um último exemplo, por exemplo, né, com relação à gestão dos atletas. Vou só dar um exemplo bem básico, tá? A gente teve ano passado, por exemplo, um atleta que acabou sendo suspenso numa competição e ele cumpriria a suspensão de número de jogos que pegaria a competição de outra federação. Foi suspenso num jogo de confederação da confederação, um torneio nacional, ele poderia ter cumprido essa punição, por exemplo, num jogo de federação estadual. E não cumpriu, porque não teve súmula. Então, de fato, isso precisa ser resolvido, e é por isso que a gente está frisando, tá? Que a partir de 2026 não tem nenhuma brecha, nenhuma maleabilidade com relação a isso. Tem que ter e pronto. Tá bom, pessoal? É, aqui depois eu mando essa apresentação para vocês, tá? Sou o Joe e os meus dados, o WhatsApp, provavelmente quase todo mundo já tem, e o meu e-mail para casos mais complexos. Preciso de extrair algum dado da plataforma porque vou pleitear uma lei de incentivo. Pode me mandar no e-mail que eu extraio os dados e aí a gente trata junto e você tem os dados para escrever a lei de incentivo. Enfim, o e-mail é a forma mais formal, o WhatsApp é a forma mais rápida de responder. É, a pergunta chave de qual a importância do uso da plataforma para a confederação. Hoje a gente tem dentro da plataforma Justiça Desportiva, TJD e STJD. Hoje temos TJD apenas em São Paulo, não sei quanto aos outros estados, mas se tiverem ou se estiverem se movimentando, me procurem, que eu dou um treinamento só para o pessoal do TJD de como usar, e até para as equipes, de como usar o processo. Ele traz transparência e controle. Então, tudo fica registrado no, na plataforma. Então, desde a até a decisão final. E faz-se cumprir as penalidades dentro da plataforma também.
Outro ponto que a gente tem são o BID, que é o Boletim Informativo Desportivo, que é o que informa para o atleta quando ele está liberado, quando ele não está liberado. Essa é uma ferramenta que vocês vão manejar no dia a dia. Ah, meu atleta apareceu com o nome riscado na súmula. Então, ele apareceu com o nome riscado na súmula porque tem um motivo. Esse motivo vai estar no BID. E aí, o BID é a forma que você consegue consultar. Falta de documentação, falta de aceite de termo, tudo vai estar lá. Transferência pendente, também para a confederação, centralização e criação de competições, inclusive as regras dentro da competição, você consegue colocar critério de desempate, outros pontos. Circuitos, por exemplo, eu vi um circuito de Sevens que tem a mesma lógica do Super Sevens mais antigo. Eram 5 etapas, cada etapa valia uma pontuação e tinha um campeão do circuito. A gente consegue hoje desenvolver um circuito de Sevens nessa lógica. E súmulas e dados de partida. Esses são os dados que eu mostrei que a gente usa para tomar decisões e também para garantir as vagas aos torneios nacionais. Aqui é isso descrito mais detalhado. Fora que também permite acessar súmulas, o que tem uso de marketing, de comunicação, enfim, que o pessoal pode usar a partir das súmulas, né? Sim, o pessoal de federação, que, por exemplo, federação não tem um site oficial, hoje a plataforma gera um site para as federações. A gente pode fazer uma outra conversa de como alimentar esse site e ter os dados lá. Hoje, tudo que é publicado na plataforma, de súmula, atleta, equipe, tudo fica disponível online. Então, todos os campeonatos que acontecem em Santa Catarina vão estar na página de Santa Catarina e você vai conseguir ver melhor pontuador, vai conseguir ver vários detalhes dentro dessa página. E também estão no site ela. do SambaRio. Quem entrar no site do Também, brasilrugby.com.br ou no aplicativo do Brasil Rugby, tem na seção de torneios, é só você selecionar a federação, então coloca Federação Catarinense de Rugby, aparece todas as competições que ela cadastrou, seleciona o ano, vai dar todos os resultados lá. Tá? Não é só os torneios nacionais que estão no sistema, não. Dá para acessar todos pelo aplicativo e pelo site. isso fortalece também a marca das federações para buscar patrocínio e outros detalhes. A gente gerou, para cada ponto que eu entendo que seja um ponto sensível, tutoriais em vídeos de como fazer. Então, uma transferência, a gente tem um vídeo. Empréstimo, a gente tem vídeo. Inscrição avulsa de atletas, temos vídeo. Como criar uma competição, temos vídeo. Então, eu vou passear pela plataforma para vocês verem, mas em linhas gerais, tudo que tem relação com federação e clubes, a gente tem vídeos de como fazer hoje. Cadastro de arenas esportivas e outros detalhes. Um reforço para as federações. É muito importante que a gente tenha o cadastro das arenas dos clubes. Ah, meu clube joga em 4 campos diferentes. Ok, sem problema. Pode cadastrar os 4. A gente precisa saber onde vocês estão. Além do diagnóstico que a CBR fez, a gente precisa saber onde vocês estão jogando e tudo mais. Esse também vai ser um ano importante para a confederação quanto a planos de emergência. A gente vai ter um lugar para subir isso dentro da plataforma. Então, ela traz robustez ao processo e traz confiabilidade. Ao mesmo tempo, ela traz trabalho. Por que eu digo trabalho? Intervir com o atleta, intervir com transferência, não estou conseguindo. Então, quem é gestor de federação vai passar por isso, de ter que entender um pouco melhor, assistir esses vídeos. Eu vou disponibilizar um chat que vocês podem fazer perguntas direto e ele vai conseguir te responder sobre situações mais corriqueiras. E com isso, isso tem relação com todo o trabalho. Porém, tem
uma meta a longo prazo, que é ter esses dados, poder direcionar ações e afins. Eu já comentei. Tá. Eu vou mostrar a plataforma agora da visão de federação. Segundo. Aqui. Beleza. Como eu disse de dados, aqui a gente tem os dados da CBRU atuais. Temos 51 campos, 197 árbitros no país, partidas jogadas, quase 3 mil partidas. Esse é um dashboard macro da CBRU. E aí tem os pontos que são relevantes para a gente, que é cadastro de competições. Então, a gente vem em cadastros gerais, competições. Aqui a gente já tem para 2026 com o Campeonato Mineiro. Vamos dar uma olhada nele. Todo campeonato tem seu logo. E aí é um detalhe importante que a Confederação soltou uma normativa que eu posso encaminhar nos grupos sobre como preencher nome da competição, como preencher a logo, como preencher as categorias. Então aqui, por exemplo, a gente tem a modalidade, a imagem, subcategoria, Sevens e 15. Isso é importante para a estatística, para a gente entender qual o caminho, quanto o estado A faz mais Seven, não, o estado B faz mais 15. Nome, as categorias, a categoria, gênero, masculino, feminino e geral. O geral é em situações que vocês vão ter campeonatos mistos. Por exemplo, em São Paulo a gente tem um M3 misto, que eles jogam o 15 e feminino. Então, misto. Então, dá para fazer campeonatos mistos. Aqui as datas, que são as datas importantes. Então, por exemplo, toda quarta-feira, você, como gestor de federação, tem que vir aqui nessa aba, fim de inscrição de atletas, e fechar a inscrição, se quarta-feira for a regra do seu estado. Em São Paulo e na Confederação, toda quarta-feira fechamos todos os campeonatos. Então, o atleta pode ser inscrito até quarta. De quarta até sábado, é ajuste de detalhe, é termo, alguma coisa que ficou para trás, para sábado poder jogar. Vamos lá. Como confederação e como Federação Paulista, atleta que não está na súmula não joga. Se jogar, é atleta irregular. O processo, a gente está há 3 anos com a plataforma, o processo vem se consolidando, temos mais usuários, está todo mundo sabendo como lidar, temos tutoriais, na quarta-feira é a mesma há mais de 10 anos, então não está na súmula, está com o nome riscado, não joga. Ok? Esse é um ponto importante. Formato de disputa. A gente tem pontos corridos, mata-mata, chave A versus B e personalizado. Esse personalizado você consegue criar fases. Então, o hexagonal, por exemplo, o Super 12, ele vem numa fase de grupos com uma quantidade de times, 12. No meio do caminho, ficam 6 times e depois tem-se uma final. Então, são 3 fases do campeonato com formatos diferentes. É uma fase de grupos, depois um todos contra todos, depois uma final. Então, esse personalizado, você consegue criar essas fases na hora de criar a competição.
Aqui são os dados mais simples, de número de atletas, número de comissão técnica, detalhes de comissão técnica. Para a confederação e para a Federação Paulista, comissão técnica, todos têm que estar cadastrados. Fisioterapeuta, socorrista, treinador, auxiliar. A gente precisa que tenha essa robustez de dados para ver o quanto essa pessoa atua e também para, caso aconteça alguma coisa em campo, termos quem acionar e afins. Ok? Então, esse tem seu cadastro de atleta, tem seu cadastro de comissão técnica também. Passem para os seus respectivos estados, que é importante que toda a comissão esteja cadastrada. Ah, o meu treinador dá treino no Cougars e no Indaiatuba. Ok. Você consegue cadastrar o treinador nos dois lugares. Então, não é impeditivo dele trabalhar em mais de um lugar. A gente consegue. Duração das partidas, aqui está faltando. 80 minutos. E estatística de minutagem para a gente controlar. Total de jogadores. Ponto extra, a gente anota aqui. Se você ticar, tem ponto extra de ataque. Se você ticar, tem ponto extra de defesa. Por exemplo, o Seven só foi introduzido em vários lugares, o ponto bônus de defesa só, não teria o de ataque. Aí você tem a opção de plegar ali ou não. Regra Rugby Laws, regra do rugby. Quantidade mínima de especialistas versus quantidade mínima de escalados. Então, por exemplo, eu tenho 15 atletas escalados e eu tenho que ter no mínimo 3 especialistas. Eu tenho 16 atletas escalados, eu tenho que ter no mínimo 4 especialistas. E aí vai. Quando o time for preencher, ele vai ter que cumprir esses requisitos. Então, se ele não preencher os especialistas, não vai deixar ele preencher o número de atletas, os 23 assumem. Então, para 23, são 6 especialistas. Então, esse é um intertravamento aqui que a gente consegue colocar aqui na parte de competição. Pontuações. Geralmente, para 15, 4, empate 1, derrota 0. Para WO... Normalmente é 2 o empate, né? O pessoal colocou um aí. 2. E WO, geralmente 24-0. Agora, a gente tem aqui os pontos de critério de desempate. Esses são pontos importantes para a geração da tabela automática do sistema. Você pode vir ticando aqui e, de acordo com o que você vai fazendo, ele vai colocando a ordem dos critérios. Então, pontuação. Pontuação é a quantidade de pontos por vitória ou empate. Número de vitórias, saldo de pontos. E aí, tá vendo aqui que aparece uma setinha vermelha e uma verde? Se você colocou na ordem errada, você consegue alterar aqui. Então, confronto direto, número de amarelos, você consegue ajustar isso aqui, de acordo com o seu regulamento. Documentos obrigatórios. Desde o ano passado, a gente tem como obrigatório, e já há mais alguns anos, mas atestado médico, seguro de vida e documento e nacionalidade. Por que nacionalidade? Porque para transferência de atletas no Brasil e no mundo, entre o Brasil e o mundo, existe um documento chamado clearance. Esse documento tem que ser feito, um nada consta da federação que o atleta saiu para a federação que ele está chegando. Então, esse documento tem lugar para ser anexado. E aí, aqui tem as opções, se vocês quiserem outros documentos, aqui, nacionalidade. Naturalidade é onde ele nasceu, nacionalidade naturalidade é a cidade que ele nasceu, nacionalidade é o país. Isso é um ponto importante que muito atleta confunde, tá? E aí aqui alguns outros dados. E aqui embaixo aqui o clearance, que é
Então, aqui para eles está, para quem fez esse campeonato, está o RG, atestado médico e seguro de vida. Regra de suspensão de cartão amarelo. Todo atleta dentro do campeonato, se ele tomar 2 amarelos, ele tem uma suspensão automática. Depende do campeonato 2, depende do campeonato 3. Ok? Aqui você consegue regular isso. Então, para esse campeonato, 2 amarelos, o atleta está suspenso. E um vermelho, suspenso no jogo automático. Cartão vermelho, o próprio sistema manda a informação para o TJD. Se existe um TJD ativo, inicia-se o processo de julgamento. Ok? Aqui são dados para pagamento, como hoje a gente não utiliza a plataforma como forma de pagamento, a gente consegue seguir. Importante aqui, regulamento. Você consegue fazer o upload do seu regulamento. E aí aqui outros detalhes de participação, congresso técnico. Vai ter uma data, tem álbum de fotos, tem link. E eu tenho a descrição do campeonato. Esse é o 13º Campeonato Mineiro, realizado com tais times. Isso aqui também vai aparecer na página. Você pode colocar. E imagens também, alguma instrução via imagem, você pode colocar aqui. O povo vai se inscrever. Esse é o ponto que a gente mais vai ter aqui agora no início do ano, que é as inscrições e as criações de campeonatos. Então, no primeiro momento, eu queria mostrar isso a vocês, de uma forma simples e direta com a federação. E o resto os outros passos, a gente tem vídeos. Eu vou disponibilizar uma ferramenta que você pode perguntar para ela, ela vai te responder como fazer. Também estou disponível para ajudar a todos, como federação. E temos a plataforma também, eu vou deixar aqui, eu vou mandar para vocês o material, tá? Mas temos também a forma de abrir chamado pela plataforma. Você escaneia o QR Code ou pelo link e você consegue abrir chamado direto para a plataforma, que esse é o primeiro passo quanto a clubes. E, meu atleta desapareceu, já não acontece mais isso. Mas, meu atleta não está achando, eu não consigo mudar o nome dele. Enfim, tudo isso consegue fazer direto pela plataforma. No meu caso, esporte, eu consigo ajudar em coisas mais complexas. Perfeito? Agora, vamos abrir para perguntas e respostas. Pode falar. Enquanto o pessoal pode mandar as perguntas, eu só queria também compartilhar para o pessoal entender onde que está aparecendo no site do CBRU essas informações, tá? E porque que é importante estar tudo certinho. Eu vou apresentar rapidamente aqui. Quando a gente olha aqui no site do CBRU, já está aparecendo aí, tá, né? Aqui embaixo no site, que também é possível acessar pelo app, tá? Pelo celular. Aqui embaixo você seleciona a federação, que é aqui Federação Gaúcha, tá? Paulista, enfim, tanto faz, tá? Seleciona o ano, ainda não tem o de 2026, pegar o 2025 aqui, selecionar um campeonato aleatório aqui, ó. Campeonato Gaúcho 2025, coloquei aqui fase de grupos, vai aparecer. Primeiro, conforme a gente vai atualizando as súmulas corretamente, já vai aparecendo aqui no site, tá? O pessoal pode ter esse acompanhamento pelo site, assim como as súmulas, tá vendo aqui? Já tem a súmula do próprio jogo aparecendo para ser clicável no próprio site, tá? Então tá tudo muito fácil de acessar os dados do torneio. E ainda tem esse ver no portal da competição aqui, tá? Quando você clica aqui, mostrando essa guia, aparece essa página, que é a página que o próprio Sport TI monta. Então, por exemplo, quando o Gentili mostrou colocar o regulamento ficaria disponibilizado aqui, tá? Aqui tem mais detalhes do torneio, tá? Aí aparecem outros dados aqui de ataque, defesa, enfim. Então, são coisas que a federação, inclusive, pode utilizar. E se ela quiser utilizar mais recursos que estão dentro do Sport TI, a gente pode ajudar também aí, de acordo com o interesse de cada federação, a gente pode mostrar o que é possível fazer, tá bom?
Ah, e mais uma coisinha só, né? A gente acabou passando essa normativa que a gente vai também enviar novamente com relação à nomenclatura dos torneios, né? Com relação à nomenclatura dos torneios. Aqui, o pessoal vê, quando você procura o torneio, ele esclarece o nome, o que que é. Então, para o pessoal preencher direitinho o nome, porque é importante na hora que o pessoal está buscando o torneio, saber se ele é masculino, se é feminino, se é juvenil, qual é a categoria. Às vezes o pessoal cadastra o torneio na plataforma e não deixa isso claro, então você não sabe o que você está procurando exatamente. Por isso que a gente colocou, tem que estar claro, categoria, o que que é, se é 7, se é 15, se é juvenil, adulto, masculino, feminino, enfim. Isso é importante. Tá? E a gente passou na normativa também uma padronização, né, gente, com relação às nomenclaturas de juvenil a partir desse ano, que a gente está utilizando a nomenclatura do COB, que ao invés de ser M, é sub, tá? A gente vai reforçar isso também. Com o tempo, as competições da CBRU já estão como sub. Então, exemplo, sub-19 feminino. Um detalhe que é importante para as federações, o sistema tem uma regra que eu não posso jogar no mesmo estado, no mesmo campeonato, por 2 times. Então, se eu jogar pelo time A, eu não posso jogar pelo time B. Isso é um ponto que o próprio sistema tem. Então, quanto à pergunta que está no chat, consegue fazer o 15 em etapas? Sim, consegue. Só que esse empréstimo de jogadores já é mais complexo. A gente teria que abrir uma exceção para esse campeonato específico para que haja essa troca de jogadores. Então, agora estamos disponíveis para a pergunta das federações, enquanto o pessoal dos clubes vai entrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma indagação sobre onde encontrar informação. Nesse primeiro momento, era expor onde estavam as informações e expor como criar os campeonatos da plataforma em forma simples e rápida. Pode falar. Pronto, Rafael, isso. Se eu complemento, meu nome é Rafael, sou aqui do Ceará. Aí, se eu complementando, então quer dizer que o ideal é que a gente tenha um campeonato num período contínuo, é isso? Mesmo, ou então, que esses empréstimos não podem ocorrer para jogar outra competição que não seja, mesmo que seja uma competição fora, uma competição de outra federação ou de outro estado. Os empréstimos para outras competições de outras federações de outros estados podem ocorrer. O que não pode é, dentro da mesma competição, ele jogar por 2 times. Um atleta jogar por 2 times. Porque o que acontecia? E aí a origem dessa regra. No Super 12, tínhamos a fase de grupos e o hexagonal. Acabava a fase de grupos, os 6 times que ficavam para trás, atletas queriam jogar pelos clubes do hexagonal. E aí você montava seleções. Então, foi um red flag aí de, vamos bloquear e vamos seguir a lógica. Tá bom, obrigado. Inclusive, a elegibilidade, as regras para atletas, para os torneios da CBRU, não das federações estaduais, da CBRU, vão sair provavelmente até sexta-feira. A gente vai soltar as regras, tá? Como é que o atleta pode fazer, né? Se ele jogou um campeonato por um clube, se ele pode jogar outro campeonato por outro, isso vai sair. Mas a gente está centralizando a regra com relação à CBRU e deixando mais liberdade para as federações estaduais também tomarem essas decisões com relação aos seus próprios torneios, com relação a isso. Contextualizando aí um pouco o que o João falou, acredito que ele está falando no quesito nosso aqui no Ceará, né? A gente tem o campeonato cearense e a gente faz também um campeonato nordestino, então seria nesse contexto. Eu tenho um atleta jogando cearense, cada um por um time, vamos chamar assim, e quando vai para o nordestino, há uma junção desses em um único time. Isso aí é permitido, né? Porque são campeonatos distintos. Permitido. Hoje a gente tem em São Paulo times que jogam o Paulista A, por um time, o atleta joga por um time, e o Paulista B por um time, e o Super 12 ele vai completar um outro time. São campeonatos diferentes, ele pode ir emprestado. Essa é a principal função do empréstimo. Então pode ocorrer sim. A regra que vai sair, já antecipando, que vai sair até o final da semana, é sobre jogar um campeonato CBRU e outro campeonato CBRU.
Então, com relação à competição, jogou o Campeonato CBLU, jogou o Campeonato de Federação Estadual, aí tem uma liberdade maior mesmo com relação a isso, tá? Que aí as federações também decidem as suas regras. Perfeito. Alguém mais? Então é isso, pessoal. Ao pessoal das federações, muito obrigado. Sigo disponível. A gente montou os grupos para que, principalmente o grupo de líderes de federação. Qualquer problema que tiver, pode jogar no grupo, pode ser o problema de outra pessoa, e a gente vai resolvendo junto. Todos têm meu número, estou sempre disponível para vocês. Perfeito? E reforço o pessoal que quer ver como é que funcionam as ferramentas do Sportei, até para, né, como a gente mostrou, tá no site da CBU, todo mundo pode acessar os dados do torneio estadual, e aí tem mais possibilidades dentro da plataforma Sportei para ter notícia da Federação Estadual, enfim, a gente pode mostrar como é que funciona isso daí, tá bom? Isso aí, procurando, pode me procurar que a gente consegue ajustar. Perfeito? Muito obrigado. Vamos agora aos clubes. O pessoal da federação, se quiser, das federações, se representou só a federação e quiser sair, à vontade. Se quiser permanecer também, muito bem-vindo. Vamos lá. Boa noite. Me chamo Rafael Gentili. Muitos me conhecem já. Estou há 2 anos gerindo a plataforma. Eu faço o intermédio entre os clubes e a federação, entre a federação e a plataforma. Então, a gente faz esse meio campo entre o que está acontecendo nos campeonatos, dá suporte e tudo mais. Vamos lá. Confederação, como instituição, determinou às federações e agora expondo aos clubes que todas as súmulas e campeonatos devem estar 100% preenchidos, do começo ao fim, para que possa se jogar competições nacionais. Esses dados fornecem à confederação informações para tomar decisões. Então, a gente precisa deles para tomar decisões. Como confederação, a gente tem um painel que se alimenta dos dados da plataforma. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o painel, é um dashboard que vem dos dados da plataforma. A gente tem quantos atletas, em qual clube eles estão, tem quantas equipes por estado, qual categoria eles jogam 15, jogam sevens, quantos árbitros tem, esse é um ponto sensível, que cada estado tem um limite de jogos quanto ao limite de árbitros. Então, ter essa gestão e visualizar isso é importante para a gente. A gente tem quantidade de partidas, o histórico ao longo dos anos, 2023, 2024, 2025, visão das regiões, como estão as regiões, quanto à quantidade de atletas, quanto à quantidade de equipes, todos esses dados, quantidade de cartões, o que é mais recorrente, e clubes recorrentes, confrontos ao longo do ano, quantidade de atletas por partida, enfim, a gente tem todos esses dados para trabalhar as informações quando for desenhar o campeonato do próximo ano, quando for desenhar uma política para destinar uma verba a um clube. Então, esses dados são importantes e são usados para tomada de decisão. Voltando para a apresentação. Aqui sou eu. E aqui estão meus contatos. Meu WhatsApp, 90% das pessoas já tem, é a forma de contato mais rápida. E tem o e-mail. Então, por exemplo, eu
vou escrever uma lei de incentivo e preciso de dados muito específicos da plataforma, que a plataforma tem, para eu colocar nessa lei de incentivo. Pode me mandar um e-mail explicando o que é e como é que eu consigo exportar esses dados e te entregar para você fazer a sua lei de incentivo, para você fazer uma conversa com o patrocinador. A gente consegue essas informações. Por isso, muito importante que o pessoal, todos os atletas, comissão técnica, estejam cadastrados na plataforma. A importância do uso da plataforma para a confederação. Atualmente, a gente tem dentro dela o sistema de justiça desportiva em âmbito nacional e as federações que tem também têm em âmbito estadual. Esse sistema controla desde da geração do processo até a promulgação do definitivo do julgamento. O atleta tal vai pegar 6 jogos de suspensão. E a própria plataforma controla esses jogos de suspensão. Então, ter os atletas inscritos e poder lançar é importante nisso também, de controlar suspensões e afins. BID, Boletim Informativo Desportivo, uma ferramenta dentro da plataforma que trata sobre transferências, ela mostra transferências, empréstimos e os detalhes do jogador estar liberado ou não. Estamos há 3 anos com a plataforma rodando. Então, temos bastante gente aprendendo, temos todo um processo sendo feito com os clubes e tomou-se a seguinte decisão: nenhum atleta joga com nome riscado ou suspenso na súmula. Ou seja, para a Confederação e Federação Paulista, temos um prazo comum que é quarta-feira. Todos os atletas têm de estar na súmula até quarta-feira. Exceções, lesão, serão tratadas à parte. De resto, tem de ser comprovado o que aconteceu para existir um tratamento da parte da federação de poder deixar vocês substituírem ou adicionarem um novo atleta. De resto, não joga. Se jogar, joga como atleta irregular. Pela federação e confederação, tem perda dos jogos, perda dos pontos dos jogos, dos pontos em disputa no jogo. Ou seja, se tu ganhou com ponto bônus, tu perde os pontos. Se tu perdeu sem ponto bônus, tu perde os mesmos pontos. Então você perderia 4 pontos. Então, não é um caminho interessante de seguir. A gente está disponível para ajudar, para manter com que a coisa aconteça. Vamos trabalhar para isso. E aí vem o último ponto aqui, que é no caso de clubes, que é o preenchimento das súmulas. Hoje a gente tem escalado, titular e reserva, e isso dos atletas, e a comissão técnica. Então, a gente vai pedir para todos os clubes, como dado para a confederação, de ter toda a comissão técnica cadastrada. Eu tenho fisioterapeuta, eu tenho socorrista, eu tenho treinador, eu tenho auxiliar de Ford, auxiliar de backs, todos eles cadastrados na plataforma. Sim, o prazo é de inscrição até quarta. O que acontece muito é de atletas se lesionarem, não tem outro, quer colocar um outro no lugar. Então, aí a gente vamos tratar caso a caso. Seguindo. A padronização e o preenchimento das súmulas, todos têm que estar preenchidos, principalmente com foco em participar das competições pela confederação. Próximo, aqui um pouco do que a gente tem de agenda. Hoje, as etapas que os clubes passam, que são importantes, é a inscrição de equipes em campeonatos e atletas. Hoje, como confederação e federação, nós escrevemos as equipes nos campeonatos e fica a liberdade
das equipes inscreverem seus atletas. E essa inscrição tem o prazo de até quarta-feira. Ok. Consulta e regularização de bid. Quando você tem um atleta arriscado na súmula, você foi conferir na quarta-feira. Você vai na aba bid e vai clicar no xizinho vermelho e lá vai te dizer o que está acontecendo. Ah, é o termo. Ah, é a falta de termo. Não, está com transferência pendente. Não, está pagando suspensão. Lá sempre descreve. Súmulas, documentos. Todos os regulamentos, ao menos da Federação Paulista, tem um detalhe quanto a documentos, checagem cruzada. Hoje, a arbitragem não checa mais documento dos atletas. Então, tomou-se o caminho de o time A checar a súmula do time B e o time B checar a súmula do time A. Então, em teoria, temos de ter managers para fazer essa checagem meia hora, 40 minutos antes do início da partida. Movimentação de elenco e transferências. Temos uma regra principal para esta parte, que é um atleta não joga por 2 times no mesmo campeonato. Então, ele pode jogar a Série A pelo Pasteur e ele não pode jogar a Série A pela Poli, um exemplo, ou pelo Farrapo. Ele pode jogar por um clube só. Isso para todos os campeonatos da Federação e Confederação. Justiça desportiva. Todo o processo após um cartão vermelho corre dentro da plataforma. Então, o cartão direito vai para o STJD ou para o TJD e ele envia todo o processo. Tudo fica armazenado lá para clareza e transparência do processo. Cadastro de profissionais dos clubes. Fisioterapeuta, treinador, auxiliar técnico, coordenador técnico. Precisamos que todos estejam cadastrados na plataforma. Ah, o meu treinador treina o AMB e é treinador da Poli também. É coordenador técnico da Poli. Hoje, no cadastro de comissão técnica, você consegue estar vinculado a mais de um time. Então, a gente precisa também entender o que acontece, essas movimentações de treinadores e tudo mais, é um dado interessante da gente ter. Lá também a gente consegue colocar certificações. Ah, o treinador tem o certificado World Rugby nível 2. Ah, o treinador tem o certificado World Rugby de preparação física, é o Active. Tudo dá para subir lá e ser o currículo do treinador. Em algum momento do futuro, esse currículo e esses dados vão fazer parte das tomadas de decisão. Neste momento, é só a critério de querer ter os dados lá. Cadastro de arenas esportivas. Precisamos saber onde vocês jogam. É um ponto importante. Saber onde os clubes jogam. Ah, mas meu clube joga no CPUSP, em Osasco, e tem um terceiro campo de reserva. Pois bem, cadastre as 3 arenas esportivas, A, B e C. E isso a gente consegue visualizar. E quando for dedicar o campeonato, o local do jogo, a gente consegue subir e começar a rastrear onde está acontecendo mais ou menos. Enfim, sobre as perguntas, a gente vai ter um lugar para eu responder vocês. Aguentei a mão aí, levantar. Todos os processos, transferência, empréstimo, inscrição de atleta avulso, todos têm tutorial em vídeo no YouTube da Confederação. Então, no primeiro momento, estou tentando fazer uma transferência e não sei, eu não estou conseguindo. Vai lá, assiste o videozinho. É videozinho de 2 minutos, 6 minutos. Então, é coisa que dá para assistir e entender. Vou disponibilizar aos clubes também uma plataforma que você pode perguntar para a plataforma e ela vai te responder o passo a passo.
Então, vai ser mais um meio de descobrir a informação. Não consegui nada disso. Primeiro ponto focal, plataforma. Então, a gente tem o local para abrir o chamado deles. O lead time deles de resposta, os chamados é de 2 horas, dentro do horário comercial de segunda a sexta. Então, vamos a um exemplo. Eu, na quarta-feira, fui fazer conferir a inscrição dos meus atletas e eu verifiquei que tinha um atleta que estava como suspenso. E eu preciso fazer o tratamento. Eu verifiquei que tem um atleta que não está lá. Que ele estava e não está lá. Enfim. Entre a quarta e a sexta é o período para a gente resolver essas situações. Então, pode abrir um chamado na plataforma, a plataforma resolveu, vida que segue. A plataforma não resolveu, me manda uma mensagem que aí eu passo a política para cobrar, para entender, para tentar resolver o caso. Essa é a dinâmica que a gente tem adotado já ao longo do tempo. Só um reforço de como seguir com ela. Quanto a clubes, a campeonatos estaduais de clubes de outros estados, dos estados. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O gestor do campeonato estadual é o gestor da federação. Então, ele é o focal point para dúvidas. Pode mandar para ele. Quanto à confederação e Federação Paulista, pode mandar para mim. Ok? Agora sim. Vamos lá. Rafael Santos. Pode falar, jovem. Santos sou eu? Isso. Ah, tá com a mão levantada. Tudo bem, Rafinha? Boa noite. Ótimo, nego. Eu vou de trás para frente, então, para aproveitar essa última que foi falada aqui, você, que até teve um caso nosso aí de jogador que não deu um pau. Então, se tem algum problema, se tiver esse problema, até quarta-feira eu tenho que ter mandado já isso daí para a Sporti. Se eles não tiverem nada, a gente tem que ter conversado até quarta-feira para resolver até sexta. Isso, a gente tem esse período aí para conseguir resolver caso aconteça alguma coisa extraordinária. Beleza. Segunda dúvida. No cadastro das arenas que você colocou, eu assisti o vídeo aqui para poder me inteirar, havia uma necessidade para nós, pelo menos na Federação Paulista, de entregar aquele documento de plano de emergência. E a plataforma não tem as informações conforme são cobradas de nós. Haverá necessidade da gente continuar fazendo esse mesmo documento para postar. A gente estava fazendo isso daí para 2 pessoas, inclusive, né? Nesse ano que passou, a gente mandava para a Núria, em São Paulo, e para a Bia, como CBRU, para continuar esse sistema. Esse documento vai continuar, a gente vai liberar uma aba na súmula para subir ele. Na súmula, então, a gente, como se fosse um upload de um arquivo pronto. Então, a gente pode até usar o modelo antigo. Já tem o modelinho com os dados lá que precisa preencher, tudo mais. De acordo com o jogo, vai mudar. Hoje é o José, o fisioterapeuta, e o João da ambulância. Semana que vem é a Maria e o João. Então, se semana que vem mudou, os dados tem que mudar e subir de novo. Perfeito. Para cada jogo vai ter que subir. É uma súmula por jogo, um documento por jogo. Isso. Só uma coisa, a gente subiu essa semana, inclusive, saiu um videozinho no Comunidade Brasil Rugby, e a gente circulou também já um modelo do plano de ação de emergência. Não precisa seguir mas as informações precisam estar... É a sugestão de um modelo legal de se usar. Obrigado, Vitão. Terceira dúvida. Havia para nós, a gente ficou passando esses últimos 2 anos, inclusive. A gente não conseguia atualizar a nossa comissão técnica, mas eu peguei agora parte da federação, que vocês conseguiram mexer algumas coisas para poder atualizar isso daí. Estou tentando abrir aqui para mim, porque enquanto a gente estava conversando, vocês estavam falando, estou tentando abrir aqui o portal, e está travando. Então, eu não vou conseguir te dizer se eu consegui ainda fazer esse cadastro ou não, mas havia esse problema. Vou considerar que vocês já arrumaram isso daí, e aí, tendo algum problema, eu te aviso diretamente pelo sistema que você me informou agora aí.
Beleza? Fechou. Só dar um alô. A gente fez todo um trabalho. Ano passado eu recolhi todas as reclamações de aconteceu tal coisa em tal jogo, aconteceu tal coisa com o treinador. Recolhi tudo isso e levei para a plataforma. Ó, eu tenho essas evidências desses erros. Arrumem. Perfeito. Então, E a esse última foi dúvida, a lógica. tá? E a última dúvida também pode ser um erro, que você também participou, e nesse caso você foi primordial, essencial pra cacete, que foi um jogador que foi cortado por um erro. Eu acompanhei a parte das federações, de como prepara o campeonato, né? E a ordem, a priorização do que você categoriza para poder ser impeditivo ou não para os jogos, né? E aí, por isso que eu trago essa dúvida, porque a gente estava com o jogador cortado, com 2 cartões, e não era critério para aquele campeonato. Daí eu tive que te ligar de manhã, não sei se você lembra. Te liguei de manhã, fizemos uma puta correria e liberamos o cara para jogar, ele estava liberado. Ao mesmo tempo, isso daí sendo um erro consertado, eu caio no complemento dessa dúvida, que é sobre julgamentos. Porque se o campeonato vai dar para nós uma suspensão automática, e ele cumpre essa automática, mas não foi julgado, e eventualmente esse julgamento vai dar para ele mais 2, 3 jogos, mas não teve julgamento. Como a gente vai proceder com relação a isso aí? Ele cumpre automático e volta a jogar. Se não E tem aí julgamento, depois, cumpre assim que automático e volta a julgar, ele jogar. cumpre. Aí, o julgamento acontece uma vez por mês. A hora que acontecer, um exemplo, tá? A hora que acontecer e saiu 3 jogos, 8 jogos, aí a partir daquela data ele passa a cumprir e o próprio TJD vai bloquear ele no sistema. No sistema. Então, Agora tem uma melhoria interessante no BID, que é quanto a cartões amarelos, quando ele estiver suspenso, se você clicar em cima do nome dele, vai mostrar o jogo que ele tomou cada cartão. Perfeito. Tá bom. Então Isso. a rastreabilidade ficou mais fácil. Tá. Isso aí agora é dúvida de árbitro. Vai aparecer isso aí para nós, não? Sim. Beleza. Isso aí para mim é importante. Cara, acabou essa minha dúvida. Obrigado. Valeu, Rafa. Perfeito. Valeu, Vitor. Muito obrigado, meu caro. Fico, pode. Eu confesso para vocês que eu utilizava o sistema anterior, esse sistema novo eu ainda não utilizei, então pode ser que minhas dúvidas sejam simples demais. Mas vamos lá, tenho 2 dúvidas principais. A primeira delas é a seguinte: nós vamos ter agora uma competição, nós vamos ter aí provavelmente 3 clubes que vão estar se juntando para jogar essa competição juntos. Então, eu vou ter um clube que vai ser o cabeça, os outros 2 clubes vão estar emprestando jogadores, correto? Eu posso... A gente tem uma lógica agora que a gente vai desenvolver junto com os clubes que vão ser combinados, que é criar um novo perfil e todos os clubes do combinado emprestam para esse perfil. Tá. E aí eu posso ter, por exemplo, 2 situações. Por exemplo, vamos dizer que a gente resolva ter 2 times, tá? No universo de 3 ou 4 clubes, eu tenho 2 times. Então, eu vou ter clubes que vão emprestar jogadores para 2 perfis diferentes. Isso é possível? Não é o mesmo jogador, são jogadores diferentes. Sim, é possível. Cada empréstimo segue um fluxo. Não é amarrado. E eu posso. Bom, daí, nesse caso, vamos ser 2 perfis, então, porque eu imaginava que poderia ser eu ser um clube e emprestar jogador para outro clube. Eu jogar o campeonato, mas também emprestar jogador. Mas como vocês estão falando, quer dizer, todo mundo vai emprestar para o perfil. Isso, vai ser criado o perfil de combinado. Tá bom. E aí a pergunta... Deixa eu só terminar essa pergunta, porque aí a pergunta é a seguinte: eu tenho uma inscrição para ser feita até o dia 28. Essa inscrição vai ser feita de que maneira? A gente escolhe um clube para falar, olha, esse é o clube que vai jogar, porque isso ou a gente vai chegar e falar, olha, esse daqui é o combinado de clubes que vai jogar. Então, Chico, só uma coisa, tem que tomar cuidado, a gente vai soltar até sexta-feira. A gente vai soltar até sexta-feira as regras com relação ao torneio nacional. Então, tem algumas limitações. Até sábado tem que inscrever, como que funciona? É um pouco difícil, né? E até sexta você solta a regra e sábado eu tenho que estar inscrito. Colocar bem o É isso? time,
é realmente até o final de semana, mas a gente vai soltar essa regra com relação a uso de atletas vindos de outros clubes internacional, porque vai existir uma regulamentação com relação a competições nacionais Brasil Rugby, não com relação à competição estadual, tá? Com relação a o jogador jogar por um time Brasil, uma torneio Brasil Rugby por outro torneio Brasil, por exemplo, Brasil Sevens e Super 12, tem uma regra para isso, tá? Está sendo atualizada. Não, tudo bem. O que eu estou pensando é o seguinte: eu tenho um clube, eu tenho o jogador João e eu tenho o jogador Pedro. O João vai jogar pelo Pasteur e o Pedro vai jogar pelo Tornado, por exemplo. Isso é possível, não tem problema nenhum. Sim, é possível. Através de empréstimo. Eu, Poli, ter empréstimo de um jogador e o outro time ter jogador emprestado meu para ele. Sim, pode. Pode. Só que eles vão ficar emprestados até o fim do campeonato. Se eles voltarem para o time de origem, Tudo bem. eles ficam bloqueados de jogar. A ideia não é que volte. A ideia pode ser que eu faça eu estou fazendo hipóteses aqui. Pode ser que exista um perfil para o estadual que seja diferente do perfil do BR7, mas tudo bem, aí são dois campeonatos diferentes. Tá bom. A única questão, Chicão, e a outra pergunta é a partir de que idade que a gente vai estar cadastrando os atletas na plataforma? Sub-15. Sub-15 quer dizer o quê? É abaixo de. Então, é 14, 15 anos. Quando entra o sub-15, é do 13 completos até o 15 completos. E aí depende do ano. Eu não sei de cabeça qual ano a gente está agora. Se é 2010. Mas quer dizer, abaixo disso não entra na plataforma. Não. Porque aí tem um entendimento, porque eu conversei com o pessoal do projeto e eles falaram, olha, você tem um número de jogadores na plataforma menor do que o número de jogadores que você tem inscrito no total. Aí tem não vai bater o meu SESI com a plataforma. Tem o ponto da gestão do SESI, que é a gestão de clubes, que é feito na plataforma Schools. Ela é tratada de um jeito, que é outra plataforma, então, desculpa. Iniciativo. É a plataforma Schools. E quem coordena ela é o Julião, que é a plataforma que o Projeto Nina, que eu venho para o Rugby usa. Eu achava que estava tudo na mesma plataforma. Não, desculpa. É tudo a mesma coisa, tudo do mesmo dono, mas são plataformas diferentes. Perfeito, desculpe. Sem problemas. Próximo, Jaime. Oi, boa noite. Com relação às questões da plataforma, desculpa, não tive tempo, acabei não conseguindo ver o vídeo, mas ano passado a gente conversou bastante sobre alguns erros que acontecia, questão do pé vermelho e do Assis, no Paulista. Do empréstimo de ir, voltar e não aparecer. Isso. Sim, eu passei esse log de tudo que aconteceu para a plataforma e eles fizeram algumas correções e aí a gente só vai ter que estabelecer o processo de empréstimo junto. Depois a gente pode sentar e conversar. O empréstimo vai ser de tal data a tal data e fazer certinho só esse processo de empréstimo. Porque esse ano vai ficar concomitante o Super 12 segunda divisão e o Paulista B pra gente. Então, vai ser, às vezes vai jogar uma rodada o Paulista B e outra rodada vai ter que jogar o acesso. Então, vai ficar loucura a plataforma se fizer, porque é praticamente o mesmo elenco, o elenco inteiro que tem que mudar e voltar, mudar e voltar. Por ser essa situação, vai seguir essa lógica de ir e voltar. Então, toda semana, os empréstimos serão de uma semana. É que eu pensei que tivesse mudado de deixar meio que todos os jogadores em um time e aí o outro jogar sempre emprestado. Sei lá, o cara já jogou um jogo, então já considera que ele está emprestado. Não precisa ficar mudando, porque nunca o Assis vai jogar contra o pé vermelho. O empréstimo é por data, então a gente consegue colocar de janeiro a dezembro, por exemplo.
Ah, então beleza. Se conseguir Mas isso aí a gente senta e melhor. conversa e alinha certinho para não ter enrosco. Eu devo criar os campeonatos no máximo até o dia 15, quanto à federação e quanto à confederação. E aí a gente consegue fazer esse processo junto. Tá, obrigado, viu? Nada. Felipe, Opa, boa noite. Também é boa uma dúvida noite. que talvez seja é, sabida pela maioria, mas eu também cheguei meio em cima da hora e você falou com relação a um clube fiscalizar a súmula do outro, né? Pela página do BID Os ali, a gente vai documentos. fazer isso? É, os documentos, exato. Isso, você consegue ir no BID e no BID você consegue puxar o outro time. E aí ele vai te mostrar, ó, esses são os documentos dos meus atletas. E aí ali vai estar tudo preenchido e só confira o documento e, e se ele está apto ou não. Tá, beleza. Tá Algo bem ótimo, né? simples e o universitário, por exemplo, usa há muitos anos, outros esportes usam também. Sim, perfeito. Beleza, obrigado. Ali, Espanha. Nego, pode falar. Aproveitando a dúvida do Felipe aí, então os clubes vão fazer agora de fato, e podem ou não fazer, papel de delegado e conferir documentação, só para a gente deixar isso aí clarinho. A gente já Sim. tinha esse acesso, né? Mas a gente talvez não olhasse e estava deixando que o árbitro tinha que ver. E aí, durante o ano, os árbitros entraram num acordo que eles também não iam ficar procurando tudo, iam cuidar da súmula e só. Então, a documentação agora a gente vai entrar nesse acordo que a gente mesmo olhar. Os próprios clubes vão conferir isso. Beleza. E aí já traz transparência para o processo, os dois ficam cientes de que está tudo certo. E é isso. Isso mesmo em torneio de Sevens? Não, Sevens não. Sevens, isso por 15. Sevens, a documentação fica toda focada no. Vai estar no BID, mas estão todos liberados pelo BID. Deixa eu ver a ordem de quem está com a mão levantada. Dominique, pode falar, Jorge. Oi, boa noite. A minha dúvida é o Boa noite. seguinte: acontece, eu não sei, acho que em outros lugares também, às vezes a gente tem, não no 15, seria mais para o Sevens, tá? Então talvez essa dúvida não seja para agora, mas enfim. Quando tem a possibilidade de menor de idade jogar por um time que seria adulto, né? Se tem alguma coisa que fique específico na plataforma também de documentação, sabe? Porque às vezes é liberado mediante uma autorização, né, dessa menor de idade, ou menor, enfim. Isso tem algo que possa ficar na plataforma para que os clubes também possam cuidar isso, se foi colocado, se não foi, ou não. Isso é extra. A federação tem que, no cadastro de competições, ticar lá uma flagar, dizendo que exige um documento para que o atleta menor de idade jogue. E aí esse documento é feito upload no cadastro do atleta. Então Perfeito. dá para ter essa Tá, obrigada. lógica. Beleza? Márcia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em relação, a gente vai evidenciar no BID, né, na beirada do campo ali, 30, 40 minutos Sim. antes da partida, e aí evidenciando algum potencial erro ou o jogador escalado e está em suspensão, a gente vai direto com a presença do árbitro ou não? A gente vai discutir entre clube, ó, o seu atleta ele não está permitido para jogar. O mediador de qualquer conflito no campo é o árbitro. Então, levem para ele. Se ele conseguir ali entender o que está acontecendo, ok. Se não, já aconteceu de me ligarem sábado de manhã, jogo 11 horas, ó, eu tenho isso, isso e isso, os dois times, eu e o árbitro, uma ligação e resolvemos. No pior dos casos, é isso que vai acontecer. Quanto ao jogador estar suspenso, riscado,
Chegou ali, não é. E é suspenso por falta de documento, por exemplo. Falta de documento não tem o que fazer. Agora, é suspenso por aceite de termo. O próprio atleta, você pode chegar lá no atleta, ó, abre o celular aí, entra no e-mail, vai lá na plataforma e aceita o termo. Ele aceitou, ele já vai ficar apto na hora. O termo são os antigos termos de imagem e doping que a gente tinha, que foi encher um papel, imprimir um papel para encher e subir. Sim. Essa é uma situação que pode acontecer e dá para ser resolvida na hora. Quanto a documentos, sem chance, não joga. Certo, não joga, mas aí se o time ele despreza o que a arbitragem falar, ou enfim, o que o outro time tiver ali, evidências, bate foto, sobe, guarda evidências, e aí depois entra com recurso. Cobra o árbitro de adicionar no relatório e vai para o TJD. E aí é como jogador irregular. Tá bom. Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu ver se temos alguma pergunta no chat. Quanto à junção de clubes, o ponto é, a gente vai fazer um clube, um novo cadastro, todo mundo empresta para esse clube. O Lucas Américo comentou, perguntou, e esse vai ser o processo para a gente entender que se esse atleta é só de um clube, se ele está num combinado, porque quando você empresta os outros atletas para um clube específico, vamos dar um exemplo, o Leoa, Azura e SPAC, que foi ano passado no Paulista Feminino. Todos foram para o SPAC. Então, você infla o número do SPAC de atletas e não é isso. São vários empréstimos. Às vezes eles têm 10 jogadores. Então, nessa linha de criar um novo clube, todo mundo emprestar para ele, é entender o que está acontecendo, essa movimentação e entender os clubes. Tá? Se os clubes eles jogam torneios separados, por exemplo, de Sebas e no 15 se juntam, vale a pena ter esse registro, 2 clubes e tal. Agora, se o clube não, na prática, não está jogando de forma separada em nenhum torneio, daí vale a pena cadastrar tudo no mesmo também, né? Tem que entender isso com relação à realidade regional. Perfeito. Por padrão, o árbitro ter tempo de fechar a súmula e tudo mais, entre 1 hora e 1 hora e meia, a súmula tem que estar preenchida. Qualquer situação durante o aquecimento, o meu atleta se lesionou, busca o árbitro que ele consegue fazer qualquer alteração quanto a atletas. Ok. Alguma dúvida a mais? A Márcia levantou a mão de novo, pode falar. Márcia? Desculpa, eu não tirei a mão levantada. Não abaixou? Não, sem problemas. Desculpa. Valeu. Nego, pode falar. Essa mudança de preenchimento da súmula, então, com 1 hora de antecedência, até 1 hora de troca de jogador que se lesiona antes da partida. A súmula ela vai parar de ser atualizada por nós na hora da partida ou 1 hora antes? Porque eu tenho por prática ir preenchendo a súmula no caminho do jogo, dá 1 hora antes, enfim. Mas, e aí? Porque o árbitro, se eu ainda tenho acesso, eu não terei mais esse acesso? A hora, 30 minutos antes, o árbitro vai lá e confirmar escalações. Isso é uma coisa que a gente tem que alinhar como clubes, que é o processo de aquecimento e tudo que acontece ali, o processo de documentações. Até 30 minutos antes vai estar aberto para todo mundo, entre 1 hora e meia e 30 minutos. 30 minutos, o árbitro vai abrir o celular dele então, e confirmar é que eu quero escalações. chegar. Se eu tiver sem internet ou sem telefone, eu que me lasque, é isso? Não, aí é negociável. Não é ferro e fogo. Dá para conversar com o árbitro,
Consegue fazer no celular aí? Não, ou posso ser fazer eu no o manual? árbitro. Entendeu? Está vinculando Entendi. duas ações de fechar processo com uma coisa que é falível. É só para eu entender como é que a gente vai ter que lidar com isso daí. Eu como clube, vou ter que deixar isso aí preparado para 2, 3 caras estarem com o telefone. Se eu vou ter que ter a minha senha como árbitro anotado, pegar o telefone de alguém antes do jogo e falar, viu, você pode emprestar que o meu telefone quebrou, molhou, o caralho que seja, mas eu preciso abrir o telefone de alguém para poder fazer, porque não será no computador, nem no telefone. Se tiver sem internet, tem que pagar uma internet para fazer esse procedimento para vocês, ou para nós, enfim. Essa é a minha dúvida no que se diz, no que tem isso aí, entendeu? Quanto a árbitro, o sistema ainda tem o método antigo, papel. Você consegue imprimir a súmula e levar. Perfeito, perfeito. Hoje a gente não faz mais isso, porque o pessoal prefere digital. Lógico. Mas, precavido, eu particularmente sempre tenho uma súmula em branco na bolsa. Não, perfeito. Você vai ter uma súmula em branco e aí, independente disso, o árbitro nunca vai poder fechar no horário que vocês estão falando. Talvez isso seja uma coisa de se conversar. Não vai ser. Não é um processo a ferro e fogo, mas é um processo indicado para que a gente comece a ter estruturas. Indicado, não é demandado. Então, beleza, tá bom. Não precisa ser a ferro e fogo, mas esperamos que se cumpra essa linha. É o que falou, né? Pode acontecer um monte de intercorrências no meio e é importante saber a senha, por exemplo, e usar de outro excelente. O Michel perguntou agora sobre se o campo não pega a internet. É o tipo de intercorrência que aí depois é o que o Gentili falou, tem que estar precavido, saber a senha de cabeça, caso não consiga acessar pelo celular, ter a súmula impressa para caso aconteça alguma coisa para poder conferir, porque até mesmo porque a súmula lá vai com os nomes que forem, e aí, lógico, a gente pode tirar foto da súmula, a gente pode voltar atrás, a gente não vai desaprender o que a gente já aprendeu, né? Óbvio. A gente leva a súmula, alguém pode tirar essa foto e mandar para mim? Tira mais de uma pessoa, jeito tem de se fazer. Não vai não existir o processo. Haverá abertura para isso daí ou não, porque sabendo que isso pode acontecer, para a gente não deixar isso rígido demais em sistemáticas, que a gente sabe que vão ser falíveis em algum ponto. Minha preocupação é essa, enquanto clube. Como árbitro eu me viro, sempre me virei, mas o problema é como clube. Só um último ponto, no perfil de árbitro também, que é o importante, você pode levar a súmula de papel e preencher na mão, você consegue fazer o upload das fotos junto com a súmula, e essas fotos vão aparecer no site. E vão ficar como documento registrado. Show. Vão ficar como documento. Tá bom. Obrigado, Rafa. Valeu, Vitor. Nada. Funério? Pode falar. André, Funério? Opa! Bom, Gentili. Tem as perguntas que eu fiz no chat ali, sobre o erro que estava dando quando a gente subia um determinado fisioterapeuta, ele aparecia no outro clube, entendeu? Não sei se vocês essa parte de fisioterapia e afins, lembro. Eu passei para a plataforma e foi tudo revisado. Então, a comunicação entre isso foi toda revisada. Não é para acontecer de novo. Okay. E sobre os documentos que a gente estava falando lá, na hora que você confere dentro do Sport Day do outro clube, você só vai conferir se os atletas estão liberados, e não quais são os documentos que foram subidos para liberar aquele atleta, né? Os documentos o próprio site confere, que foram feitos os uploads corretos, e é feito uma inferência aleatória para ver se o documento que está lá é o correto. Ok. Porque o site não confere, né? Só sabe se você subiu um documento ou não. Não sabe que documento é aquele, né? Mas é feito, vamos dizer, uma auditoria, uma inferência aleatória de alguns jogadores. Não é feito de tudo, mas essa é a nossa realidade. Não temos braços para fazer conferência de 500 documentos do atleta do Super 12. Hoje não tem. Essa é a nossa realidade.
mas contamos com a honestidade, todo o espírito do rugby de cada clube. E caso aconteça alguma intercorrência, alguma coisa diferente, é conferido a partir uma denúncia, como já aconteceu. Esse cara aqui é menor de idade, está jogando como primeira linha. Confere lá. E aí foi conferido e ele já tinha ficado maior de idade e tinha autorização. Era só um coisa de time ali, mas foi conferido. Então, é feito por inferência e por denúncia. Ok. Beleza, obrigado. Nada. Gentili, só para terminar aqui, vou passar para o pessoal entender também onde que o clube depois, né, pode utilizar os recursos do site para poder acompanhar os campeonatos. Então, o site e o app também, né, o pessoal pode jogar nos buscadores de aplicativo, joga Brasil Rugby, aparece lá, o app da CBRU. Aqui na parte de baixo do site tem campeonatos nacionais e estaduais também, então tanto os da confederação aparecem aqui, como também os das federações estaduais. Então o pessoal pode colocar aqui, escolhe o ano, tá? Escolhe a federação, escolhe o campeonato. No caso da Federação Mineira só tinha um aqui, deixa eu mostrar um que tenha mais, o Paulista tem um montão aqui. Então é isso, tá? Escolhe o campeonato, e escolhe etapa aqui, vai aparecer certinho, né, o torneio, tá? Tem um portal da competição aqui também, que aparece mais outras informações, por exemplo, o regulamento, as federações estaduais e a confederação sobem, está aqui disponível, tá? Tem os dados do torneio, então está tudo aqui certinho para tanto dos torneios nacionais como dos estaduais. O pessoal pode acessar tudo aqui. Mostrando um pouquinho aqui, ó. Tem inclusive o acesso às súmulas, tá? A tabela vai sendo gerada, essa súmula tá tudo bonitinho, a tabela vai ser gerada, o pessoal poder conferir a tabela do campeonato, aqui os jogos, tudo aqui, dá para clicar na súmula, tá? Então é isso. O pessoal ficar sabendo que a gente tem essa ferramenta que cada vez mais ela melhora, dá para utilizar todo mundo para acompanhar as competições que participa, né? Garantindo que as federações estejam também cumprindo certinho com a atualização dos campeonatos por lá. Perfeito. Nery, pode falar. É o seguinte, tem uma dúvida com relação à pontuação, né? Se a gente quer fazer no final do ano, dentro do clube, um buscado geral de todos os pontos que todos os atletas que participaram fizeram, tanto em sevens, depois de 15, para a gente saber quantos tries, quantos conversões, quantos penais, cada um dos atletas fez isso. Isso já está conseguindo, já está sendo feito dentro da plataforma, ou a gente continua fazendo na galega mesmo? Vamos lá. A gente tem dentro da plataforma o top 50 artilheiros. Então lá vai aparecer todos os artilheiros. Deixa eu abrir. Isso todos os clubes, né? Isso de todos os clubes. Não, estou falando vamos dizer, só do Piracicaba. No manual. Você está perguntando específico de cada um, né? Exato. Isso está no manual. Você consegue exportar a súmula do jogo. Isso tudo bem. Você exporta a súmula e vai fazer na galega jogo por jogo. Dá também. Mas, aqui, por exemplo, né? Vou ter aqui, Paulista segunda divisão, por exemplo, tem aqui as súmulas todas, né? Tabela, aqui embaixo tem dados tem dados dos de melhor ataque, melhor defesa, artilheiros, etc. E aí, se você trocar ali, ó, Vitor, do lado do top 20, clica ali no quadradinho. Aí você vê trás. Ele mostra de trás e pontos. E de maior pontuador. A gente, na verdade, a gente está aprimorando, tá, pouco a pouco a plataforma com base nessas demandas, tá? Obviamente tem um custo para atualizar isso tudo, mas a gente está trazendo mais dados. Antes, alguns dados, por exemplo, não estavam disponíveis, agora vão estar. Então, a ideia é, eventualmente, ter tudo, tá? Mas é um passo a passo de atualização da plataforma. Contratação desse serviço. Beleza, obrigado. E aí vem um ponto importante que é preencher os dados corretamente como clube, para que o árbitro preencha o dado corretamente como árbitro, para que esses dados apareçam para vocês poderem fazer todo o processo. Isso inclui também, galera,
atualizar certinho o nome dos jogadores, né? A gente já teve em súmulas recentes que o pessoal coloca o nome completamente ali. Isso não pode acontecer, né? Então, só frisando, né? Não só de acesso, mas também do ponto de vista de jurídico, né? Tem que estar tudo certinho lá. Nessa linha, ano passado a gente teve o pessoal entendendo que nome social era apelido. Nome social tem uma função específica, tem uma situação específica. Não é apelido. Então, eu tive que zerar todo o banco, porque tinha súmula que eu tinha que mandar para o Ministério do Esporte, que estava gordo, orelha, Zé, pezão, em vez de estar o nome completo do atleta. E aí Então, esse é a um pessoa ponto. sobe os dados certinho e coloca o nome ali, isso daí vamos fazer certinho, tá? Prestar atenção no preenchimento. Isso para vocês passarem para os atletas de vocês. E nesse detalhe, o nome social, por lei, ele tem que sobrescrever o nome original. Então, Mas você ali coloca... na hora que você puxou ali os top 20, não sei o que lá, aparece os nomes dos apelidos. Ali aparecem os apelidos. Sim. Porque ali está como nome de divulgação. Tem Quando você olhar um campo para isso. Quando você olhar o cadastro de atleta, hoje tem 2 campos lá. O nome completo e o nome de divulgação. Eu, por exemplo, chamo Rafael Gentili Dias Tavares. Mas todo mundo me conhece como Gentili. Então eu colocaria como nome de divulgação Gentili. E aí apareceria naquela tabela lá Gentili, mas na súmula apareceria meu nome completo. É isso. Na súmula já apareceu o nome que não é o certo, entendeu? É esse que é a nossa observação. Perfeito. Da minha parte, era essa informação, era ensinar vocês aonde achar as informações e quais as regras estruturais da plataforma e do pré-jogo ali. E a partir disso, eu vou mandar, já está ali na mensagens, o link da apresentação. Na apresentação tem como abrir, tem os QR Codes lá de playlist, como abrir chamado e os links. Então, vocês podem usar e eu também vou mandar. E vai ficar lá no YouTube da Confederação essa reunião. Perfeito? Inclusive, o pessoal sabe aqui, ó, vai em playlists. Na verdade, pode ir na ordem cronológica também, mas a gente tem aqui, ó, Plataforma Brasil Rugby Sport aí. Trabalha a com playlist TI? inteira aqui, de tudo que é vídeo que a gente já subiu, vamos subir aqui também. Tá lá certinho no nosso YouTube, todo o tutorial. E lembrando só um último detalhe, para quem não pegou a parte da reunião com federações, tá? A gente está frisando sempre, tá? Para ter vaga em competição nacional, os estados estaduais precisam estar com todas as súmulas atualizadas no Sportei. Então, fica também para os clubes também ficarem em cima com relação a isso, né? A gente está tudo bonitinho de todos os torneios, isso inclui todas as categorias, juvenil também, tudo, tá? Para a gente poder ter o sistema, né, de um campeonato classificando para o outro, etc., tem que estar tudo bonitinho no sistema. Isso vale para Sevens, para 15, para adulto, para adulto masculino, para adulto feminino, Sevens, enfim. Perfeito? Juvenil, todas as categorias, é isso. Por hoje é só da minha parte. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, vou encerrar a live. Muito obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Falou aí, Tito. Abraço.